Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa 7ª aula dessa playlist de funções de várias variáveis reais, aqui do meu canal de videoaulas, e ainda dando continuidade nas aulas de limite de funções de duas variáveis. Essa, no caso, seria a terceira parte. Aula 5 e aula 6, a gente também falou sobre limites. Na aula 5, é preciso falar isso porque vai ser necessário para a aula de hoje, a gente falou da ideia intuitiva do limite, quando é que o limite existe, né, vindo de todas as direções, a gente falou bastante sobre isso. Na aula 6, eu falei da ideia teórica, né, a definição precisa de limite, e fiz um exemplo, e agora na aula de hoje, a gente vai começar a ver situações lógicas que envolvem principalmente a aula 5, que na aula 5 a gente viu que vindo de todas as direções, e formalizou isso na aula 6, vir de todas as direções quer dizer que é como se fosse aquele disco, né, de raio delta, tem pontos XY, quando ele fecha no ponto AB, ele está se aproximando como se fosse por todos os lados. Quando você pega, são infinitos pontos de todas as direções, representado por um disco de centro AB e raio delta, que à medida que o raio vai se fechando, né, de certa forma, é como se matematicamente, analiticamente falando, nós tivéssemos todos os pontos em volta do AB fechando e se aproximando de AB. Na aula 5 a gente viu essa ideia intuitiva, na aula 6 a gente deu essa definição precisa, e na aula de hoje a gente vai ver que como a gente, principalmente os casos, para garantir que um limite não existe, ok? Então, bora apresentar a bancada para vocês aqui já, para que vocês tenham uma ideia de como que a gente vai tratar essa existência ou não desses limites. Bom, pessoal, aí já está aparecendo para vocês aí uma observação do que a gente fez na aula 5. Então, na aula 5, a gente teve essa ideia intuitiva, né, da existência ou não de um limite, e aí a gente fala que o limite é L quando o XY se aproxima de AB, de tal forma que o XY nunca é igual ao ponto AB, tá? Ele vai existir e é igual a L, né? Esse limite existe, um limite existe quando ele é igual a um certo número real. Aqui é importante enfatizar para vocês que um limite, quando ele é um número real, é quando a gente diz que ele existe. Se ele vai para mais infinito ou menos infinito, quer dizer que esse limite não existe já de cara, tá certo? Se quando a gente pega o XY e faz ele se aproximar de AB por todos os lados, né? Ou que eu vou começar a chamar de direções ou caminhos. Geralmente é mais comum chamar de caminhos, tá? Na literatura, pelo menos a que eu uso, é mais comum usar a palavra caminhos. Se por todos os caminhos que eu fizer, eu fiz muito isso lá na aula 5. Por todos os caminhos que eu fizer lá, eu fazia y igual a x, y igual a menos x, sobre o eixo x, sobre o eixo y, enfim, eu fazia várias direções, vários caminhos, e sempre eu tinha o mesmo valor L. Se você voltar lá na aula 5, repito, lá naquele primeiro exemplo da F, por todas as direções que eu ia, naquela tabelinha que foi dada na aula 5, eu sempre, quando me aproximava do ponto 00, sempre se aproximava do número 1, diferente da função G, que por uma direção, por um caminho dava um valor e por outro dava outro, né? E aí a gente não garantia para a função G que o limite existia, porque eu tinha duas direções distintas, e é o que a gente vai formalizar isso hoje, tá? Então, ó, essa interpretação geométrica, até eu fiz um pouco na aula 5 também, do que significa se aproximar do ponto AB. Então, o que significa ter direções? Não precisa ser necessariamente retas, aqui no caso o meu ponto AB pode ser o 00, pode ser o 1, 2, 1, 3, 1, 5, é um ponto AB qualquer, tá? Dizer que o XY se aproxima de AB quer dizer que por todas as direções possíveis, aqui eu tenho 4 direções representando como se fosse o todo, o limite, ele vai ser igual a L, de forma que quando essas direções, esses caminhos se aproximam de AB, lembrando que aqui só tem 4, mas são os infinitos caminhos, tá? Quando eles se aproximam de AB, o limite L dá sempre o mesmo. Então, qual que é a ideia? Imagina que você tem esse limite de f de x igual a L, e que por esse caminho você faz a f de x se aproximar de AB e deu 1. E aí você veio por esse caminho, deu 1, aí você veio por esse outro caminho, deu 1, você veio por outro caminho aqui, deu 1, por esse outro caminho aqui, deu 1, aí você veio aqui por uma reta, deu 1, veio por outra reta, deu 1, tal. Presta atenção no que eu vou falar agora no sentido lógico. Presta atenção. Se o limite existir,
eu estou garantindo, é garantido, tá? Que todas as direções que você pegar, o valor do limite dá o mesmo. Por quê? Como o limite existe, presta atenção, eu estou admitindo que o limite existe. Como o limite existe, vir por todas as direções possíveis, não importa, que se aproxima do AB, vai ter que dar o mesmo valor L. Afinal de contas, o limite existe. Toma cuidado agora no que eu vou falar agora. É muito comum alguns alunos pensarem o contrário e isso daí não faz sentido. Tem alguns alunos, aliás, se por todas as direções você garantir que o limite é o mesmo, então o limite existe. Mas você precisa garantir matematicamente, e isso vale para todas as direções. É exatamente isso que está escrito nessa observação aqui, ó. O limite só existe e é igual a L se e somente se garantirmos que para todas as infinitas direções que se aproximam de AB, aquelas 4 curvas, lá eram 4 curvas da folha anterior, né? Aquelas 4, elas estão representando o todo, estão representando o infinito. Então, as infinitas direções que se aproximam de AB, se o limite só vai existir se e somente se todas essas infinitas direções der o mesmo valor L. Presta atenção que é um erro muito comum de alguns alunos. Seja lá o que significa tomar uma curva, isso vai ficar claro daqui a pouco. Se você pega uma curva, vamos chamar essa curva de C1, esse caminho de C1, né? E você faz se aproximar de AB. Por exemplo, vamos supor esse desenho aqui. Essa curva aqui, vamos chamar ela de curva C1, caminho C1, direção C1, certo? Eu geralmente chamo de caminhos. Você pega esse caminho C1 aqui. Nesse caminho C1, vamos supor que quando você se aproxima do AB, seja lá o que significa se aproximar do AB, e seja lá o que for pegar um caminho. Eu estou na parte teórica ainda. Na parte prática, vocês vão ver que é bem mais fácil. O limite dá 0. Aí você pega esse outro cara aqui, esse outro caminho, o limite dá 0. Você pega esse outro caminho, o limite dá 0. Você pega esse outro caminho aqui, o limite dá 0. Aí vem muita gente e fala assim, bom, eu peguei 4 caminhos e o limite deu 0. Portanto, o limite vai dar 0, porque eu já achei 4 que o limite deu 0. Falso. O que te garante que você não vai achar um quinto caminho que o limite dá 1, por exemplo? Ah, professor, mas peraí, o que tem a ver? 4 deu 0 e 1 deu 1. Pessoal, volta lá no limite lateral de função de uma variável. Qual que era a condição de existência para que um limite de uma y igual a f de x exista? Que o limite pela direita seja igual ao limite pela esquerda. Só que funções de duas variáveis só tem essas duas direções, direita e esquerda. Aliás, função de uma variável só tem a direita e a esquerda. Essas são as infinitas direções para uma y igual a f de x. Só vem pela direita e só vem pela esquerda, porque quando você está fazendo x se aproximar de A, lembrando que é y igual a f de x que eu estou falando agora, tá? Y igual a f de x se aproximar pela direita ou pela esquerda, o x, ele está andando em cima do eixo x. Como ele está andando em cima do eixo x, ou ele só pode estar à direita do A ou à esquerda do A. Não tem outra terceira dimensão vindo por cima, porque para vir por cima, você já está, na verdade, saindo da reta e indo para o plano. Aí já não é mais limite de f de x. É uma z igual a f de xy, é limite de f de xy. Então, isso que é o importante vocês entenderem. É a adaptação do que a gente faz lá no cálculo 1, para y igual a f de x, para igual a y igual a f, z igual a f de xy. Como que a gente garante que um limite existe? Se eu garantir que por todos os lados ou direções o limite existe e dá o mesmo. Dessa forma, se a gente achar 2 caminhos diferentes de aproximação, 2 caminhos, 2 direções, 2 curvas daqueles desenhos, de forma que por cada uma das curvas a função tem limite diferente, então o limite não existe. Professor, então é limite lateral? Não, é limites por curvas, porque agora o xy, veja bem, eu vou até fazer isso aqui de novo, ó. O xy, pegando um rascunho aqui, pegando um ponto AB, ele pode vir por aqui, pode se aproximar aqui, ele pode pegar uma curva fazendo isso aqui, ele pode, sei lá, uma parábola fazendo isso aqui, pode pegar uma reta vertical fazendo isso. Se o limite não existir, você vai conseguir encontrar 2 curvas, que, por exemplo, às vezes, vindo por essa parábola, a função aqui está na altura 1, e vindo por essa reta, a função está na altura 0. Então, a função, né, não tem o mesmo valor de limite, ela não fecha no mesmo valor.
Tá claro? Então, nesse sentido, é o que está se concluindo nesse teorema, que é o foco principal da aula de hoje. Se você pega e calcula o limite de uma f de x, tendendo ao ponto limite, que é o AB, ele dá um valor L1 ao longo de um caminho C1, que está se aproximando de AB. Esse caminho C1 tem que se aproximar de AB, tá? É um caminho C1 que está se aproximando de AB, não pode ser um caminho C1 qualquer. Daqui a pouco, no exemplo, eu explico melhor isso. E você pega um caminho C2 e calcula o limite, ele dá L2, se o L1 for diferente do L2, então o limite não existe. É muito mais fácil a gente garantir a não existência do que a existência de limites de funções de duas variáveis. Para a função de uma variável, tanto faz. Por quê? Você só tem que fazer dois limites, o pela direita e o pela esquerda. Né? A gente comenta isso na aula 5, inclusive. Se você faz pela direita e pela esquerda, os dois valores dão iguais, você garante que o limite existe. Sabe por quê que você garante que existe? Porque só existem essas duas direções, direita e esquerda. Então, tecnicamente, você já pegou as infinitas direções que podem andar sobre o eixo X e se aproximar de A, certo? Se um dos limites não existe, ou os limites são diferentes, você já garante que o limite não existe. Por quê? Porque se os dois limites são diferentes, então quer dizer que por um lado está se aproximando de um número e por outro está se aproximando de outro. Essa é a ideia lá para y igual a f de x. Aqui é a mesma. Só que aqui, lá no cálculo 1, y igual a f de x, eu só tenho duas direções. Duas. O infinito lá é como se fosse representado por duas direções. Aliás, o infinito daqui, adaptado lá, é como se fossem apenas duas direções. Dois caminhos. Então, tecnicamente, ou duas coisas, se existirem, podem ser iguais ou podem ser diferentes. Se for igual, existe. Se for diferente, não existe. É uma questão lógica isso. Agora aqui eu tenho infinitas direções. Como eu falo que eu tenho infinitas direções passando pelo ponto limite AB, do XY se aproximando do AB, isso é muito importante, tá? Necessariamente, a gente vai escolher uma curva. Se esta curva, o limite deu L1, vamos supor 0, você vai escolher uma curva L2. Se essa curva, aliás, curva C2, desculpa, esta curva C2 deu o mesmo limite 0, presta atenção, você não pode garantir que o limite é 0 porque você achou dois caminhos que deu 0. Porque pode existir uma terceira curva que dê diferente de 0. Se você pegou uma curva C1, deu 0. Pegou uma curva C2, deu 0. Pegou uma curva C3, deu 0. Você não pode garantir que o limite é 0, porque você achou três curvas que o limite dá 0. Porque pode existir uma quarta curva que o limite dá 1 e 1 é diferente de 0. Portanto, você achou duas curvas cujos limites são diferentes, então o limite não existe. É claro que no começo a gente fica um pouco perdido para ter a ideia de existe ou não existe. Mas quando eu fechar o combo de aulas de limites e continuidade, eu vou fazer uma revisão final de digamos assim, uma linha de raciocínio boa para vocês usarem para treinar um limite. Na prática, essa ideia de não existir o limite, tecnicamente, é quando a gente já esgotou todas as possibilidades de possível existência, tá? Vocês vão entender isso melhor no final da última aula, não da playlist, de limite, tá? Quando eu fechar o ciclo. Eu ainda tô na terceira, vou passar por uma quarta aula, ainda tem continuidade, e aí a gente fecha o ciclo de limite. É bastante coisa sobre limite mesmo. Então, resumindo tudo, fique claro que, por enquanto, nessa aula, nós vamos garantir a não existência. Eu quero focar com vocês a não existência para vocês entenderem o que é. Primeiro, pegar um caminho e calcular o limite sobre esse caminho. E segundo, garantir outros exemplos que, mesmo eu pegando infinitas possibilidades, aí tem uma possibilidade lá no meio do caminho que vai dar o limite diferente. Então, eu quero focar com vocês nesse teorema para que fique claro que pegar dois caminhos, o que seja o que significa pegar dois caminhos, e esse caminho vai passar essa direção, vai ter que passar pelo ponto AB, e eu quero encontrar caminhos que dê limites diferentes. Perfeito? Então, bora começar a fazer o primeiro exemplo, acho que ficou bem claro, né, o que a gente está fazendo, e eu quero mostrar esse limite. Ó, veja bem, eu já estou afirmando que esse limite não existe, tá? Se o limite não existe, de acordo com aquele teorema que a gente acabou de ver, eu preciso encontrar dois caminhos, duas direções, que passe pelo ponto
0, 0, que é o meu ponto limite. Tá certo? Que passa. Logo, lógico, gente, o caminho vai passar pelo ponto limite. Mas é na ideia de que todos os pontos que estão sobre o caminho, eles estão se aproximando do ponto 0, 0. Tá certo? Lembrando que a ideia do ponto 0, 0 tem lá o plano cartesiano, o meu ponto limite é esse aqui, que inclusive a bolinha é aberta, tá? A bolinha é aberta porque não está definida no 0, 0 essa função, beleza? Então a ideia é, eu vou pegar caminhos, só que é o seguinte, eu não vou pegar caminhos esdrúxulos, igual estava lá na parte teórica. Eu não vou ficar fazendo essas coisas malucas aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar equações conhecidas do plano, né? Funções do plano. Ou, aliás, não precisa ser necessariamente funções. Que nem, por exemplo, essa reta aqui é a reta y igual a zero. Por exemplo, ela é um caminho que passa pelo ponto que a gente está fazendo o limite, certo? É como se eu tivesse, não estou falando que eu vou vir pela direita e pela esquerda aqui, não. É como se eu estivesse andando em cima desse cara aqui mesmo. A reta x igual a zero não é função, mas é uma reta vertical. Também é um caminho que passa em cima do 0, 0. Outra que passa... Pessoal, eu estou falando 0, 0, sempre 0, 0,00, porque é o ponto limite, tá? A curva tem que se aproximar, o caminho tem que se aproximar do ponto, no caso 0, 0, que é o ponto onde o limite está se aproximando. Qual outra reta que passa? A y igual a x, é outro caminho, é outra direção que passa pelo ponto 0, 0. A reta y igual a menos x. A parábola, olha só que bagunça aqui agora. A parábola y ao quadrado igual a x, tá vendo que isso aqui não é função, mas é uma parábola aqui. A parábola y igual a x ao quadrado. Todas essas situações que eu escrevi aqui, quantos caminhos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6. São caminhos, são 6 caminhos que passam pelo ponto 0, 0, 0. Pelo ponto 0, 0. Eu só coloquei 6. A minha esperança é o seguinte, é eu escolher um caminho, por exemplo, o y igual a 0, que é o eixo x, e calcular o limite sobre esse caminho, que é o que o teorema está falando. Seja lá o que significa isso, a gente vai fazer isso nesse exemplo agora. O limite deu L1. Aí eu vou escolher outro caminho, por exemplo, o eixo y, que é x igual a 0. Vou calcular o limite sobre esse eixo, nesse caminho. Vamos supor que deu o mesmo valor daqui. Vamos supor que esse aqui o limite deu 4 e esse aqui o limite deu 4 também. Espera lá, se o limite deu 4 aqui e o limite deu 4 aqui, dois limites iguais não podem ser garantia de que o limite existe. Eu tenho que procurar uma terceira na esperança de que essa terceira curva, o limite dê diferente dessas duas primeiras. Aí, sei lá, eu posso escolher y igual a x. E assim eu vou fazendo até encontrar uma que seja diferente. Só que presta atenção, porque isso é importante, eu já comentei e vou repetir. A gente geralmente faz essa ideia de pensar que o limite não existe quando se esgotou as possibilidades de possível existência dele, que é o que eu vou explicar para vocês nas próximas aulas, tá certo? Por quê? Presta atenção como que faz sentido essa linha de raciocínio minha. Imagina que o limite existe. Aí você começa a achar curvas aqui. Pessoal, se o limite existe, por aquela parte teórica que a gente viu, você vai achar uma, vai achar duas, vai achar três, vai achar 1.072 mais 1 bilhão de curvas, vai viver o resto da vida achando curvas e todas as curvas vão dar o mesmo limite. E você não pode garantir, porque 1 bilhão mais 1 não é infinito. Pode alguém vir e chegar a 1 bilhão e 2 e achar uma curva com limite diferente. Tá certo? Então, por isso que a ideia de eu estou suspeitando que esse limite não existe, porque eu já tentei todas as possibilidades, todos os resultados de existência, todos os resultados que eu conheço de existência, e eu não consegui chegar numa resposta, né? É óbvio, gente, que a gente vai ter que ter resultados matemáticos que garantam esta existência das infinitas. A gente tem um, que é o da definição teórica. A definição teórica é aquela ideia do disco se aproximando do ponto AB. O disco se aproximando do ponto AB significa exatamente isso, que por infinitas direções eu estou me aproximando do AB. Qual que está representado as infinitas direções? Por um disco. Mas isso lá é a definição, e vocês viram que o problema, por definição, é bem complicado. Então, ó como é que fica esse limite aqui. Eu quero mostrar que não existe. Bom, seja o caminho, seja a direção, seja o caminho, geralmente eu chamo de caminho, tá?
O caminho vai ser, eu vou chamar ele de C1. Qual é a equação do caminho? X igual a zero. Pessoal, x igual a zero é o eixo y. O eixo y passa pelo ponto 0, 0. Então, ele é um caminho, qualquer reta, né? Como a gente acabou de falar, qualquer coisa que passa pelo ponto 0, 0, como é o ponto limite, pode ser usado como caminho. Assim, presta atenção. Qual que é a ideia lógica aqui? Eu vou substituir essa aqui é a minha f, né? Nesta função f de xy, o x por zero. O x é igual a zero. O x vai ser igual a zero. Mas o y jamais vai poder ser igual a zero. Porque ele tem que se aproximar de zero. O y tem que se aproximar de zero. Porque se o x é igual a zero e o y igual a zero ao mesmo tempo, você está zerando o denominador. Isso não pode. Mas eu posso fixar o x igual a zero e fazer apenas o y se aproximar de zero. Continuar acontecendo o que está acontecendo aqui. Ou seja, troca esse x igual a zero na equação e mantém o que sobra. A ideia é essa. Então, ó, o limite de xy se aproximando de 0, 0, de x quadrado menos y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, isso é igual no caminho C1. Eu tenho mania de fazer isso daqui. Esse limite ele é igual no caminho C1 a esse limite aqui, ó. O limite, veja bem o que eu vou fazer. O x vai ser igual a zero, mas o y continua se aproximando de zero. Tá, ó, porque aqui significa x se aproximar de zero e y se aproximar de zero. Só que no caminho C1 eu forcei o eixo y, né? Estou forçando o x ser igual a zero. Então isso vai dar 0 ao quadrado menos y ao quadrado, permanece como está os demais. Mais y ao quadrado. O que que dá isso daqui? Isso aqui vai dar o limite de y tendendo a zero. Aí eu posso tirar esse x igual a zero porque eu já substituí aqui. O que que sobrou? Menos y ao quadrado sobre y ao quadrado. Corto o y com y, esse limite deu menos 1. Ok? Então, sobre o eixo y, ele dá menos 1. Vou escolher outro caminho, seja o caminho C2. Quem vai ser o meu caminho C2? Agora eu vou escolher y igual a zero, que nesse caso é o eixo x. Tá? Acho que talvez, se vocês entenderem a ideia no que está de cima, vocês já entenderam o que vai acontecer, né? Calcula esse limite agora, também. Limite de xy tendendo a 0, 0, de x quadrado menos y ao quadrado, sobre x quadrado mais y ao quadrado, isso é igual sobre o caminho C2, isso vai dar o limite, agora é o y que é igual a zero, e eu faço x ir para zero. Quando isso acontecer, então isso aqui vai ficar x quadrado menos 0 ao quadrado, sobre x quadrado mais 0 ao quadrado. Que, simplificando, tecnicamente, isso vai ficar x quadrado sobre x quadrado, corta, corta, quanto que dá esse limite? Dá 1. Quanto que deu esse limite? Menos 1. Quanto que deu esse limite? Deu 1. O que que o resultado fala? Se você calcula um limite por um caminho, que no meu caso ali o primeiro caminho C1 é o eixo x. É o eixo x ou eixo y? O eixo y. É o x igual a 0. Ele deu menos 1. Sobre o caminho C2, ele deu 1. Se L1 é diferente de L2, então o que que a gente garante? Que o limite não existe. Então, como? Vamos justificar, né? Que é importante. Como o limite da f de xy. Ó, lembrando que a f de xy é essa daqui, tá? Essa é a minha f de xy do problema. Como o limite da f de xy. Essa anotação é minha, tá? Sobre o caminho C1 é diferente do limite da f de xy sobre o caminho C2, segue que, pelo teorema que a gente aprendeu na aula de hoje, o não existe o limite da f de xy com xy tendendo a 0, 0. Ok? Que é uma vírgula, não tem esse negócio aqui, não. Próximo exemplo. Próximo exemplo. Agora, vocês entenderem a ideia, dá para fazer bem mais rápido. Olha a diferença do primeiro exemplo para desse segundo exemplo no sentido de enunciado. No primeiro exemplo, estava escrito, mostre que o limite não existe. Nesse está escrito assim, dada a função, existe esse limite? Tá certo? Então, o limite pode existir ou não pode existir. Bom, aqui vai vir uma observação que é da aula, mas numa avaliação, provavelmente viria assim, e eu não estaria dando esse tipo de spoiler. Como, óbvio, vocês até agora só viram a definição e não viram resultados, digamos, rápidos para garantir a existência, e nós estamos apenas com o resultado da aula de não existência do limite, esse limite não vai existir porque eu estou na aula para mostrar para vocês que ele não existe.
como que a gente mostra que não existe. Mas, na prática, você já tem que ter esgotado todas as possibilidades de existência. Esgotado assim, tá, gente? Às vezes você bate o olho pela prática, você já olha e fala assim, eu acho que não existe. Aí você vai lá, tentar a curva. Nesse caso aqui, ele já não existe, eu tô afirmando para vocês, mas ele poderia estar em forma de pergunta, como tá aí. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu suspeitei, depois de esgotar de todas as possibilidades de existência, de que esse limite não existe. O que eu preciso fazer? Caminhos. Bom, vou resumir aqui agora, tá, pessoal? Eu vou pegar e já escrever assim, ó, seja C1, x igual a zero, tá? Igual o enunciado do seja o caminho C1, x igual a zero. Assim, professor, mas por que você pegou x igual a zero de novo? Pessoal, peguei x igual a zero de novo, porque de novo está aproximando do zero, zero, tá certo? Como está se aproximando do zero, zero, peguei x igual a zero. Por que você pegou x igual a zero? Gente, eu pego esse x igual a zero porque é mais fácil para fazer conta, né? Vai multiplicar por zero, somar zero. Vou poder pegar zero sempre? Sim, né? Dependendo do problema. Né? Se for, por exemplo, se fosse o ponto 1, 1 aqui, o eixo, esse aqui é o eixo Y, né? O eixo Y não passa no ponto 1. Lembrando, tá? Isso aqui, aliás, vou até voltar aqui no exemplo 1 para mostrar para vocês uma coisa. O que a gente fez aqui, ó, veja bem, ó, vou até fazer aqui assim, ó, o eixo X está aqui, o eixo Y está aqui. Esse aqui é o ponto limite. O que eu fiz? Esse cara aqui, nem vou colocar eixo X e eixo Y. Esse aqui era o meu caminho C1 e esse aqui era o meu caminho C2, tá certo? O meu caminho C1, o limite deu menos 1. O caminho C2, o limite deu 1, tá? Ou seja, quando eu ando em cima, esse cara tá na altura 1. Quando eu ando em cima dessa linha, esse cara tá na altura 1. Quando eu ando nessa linha, a função tá lá na altura menos 1. Entenderam a ideia? Então não tem como. Por uma direção tá subindo até 1 e por outra direção tá indo para menos 1. Então por isso que nesse ponto 0, 0, o limite não existe, tá? Voltando nesse exemplo. Agora, nesse aqui também é 0, 0. Então, não chegue, por exemplo, e faça isso aqui, ó. Vamos supor que você estivesse calculando o limite no ponto 1, 1. Não faz sentido você pegar a curva x igual a 0, porque a curva x igual a 0 é esse cara aqui, certo? Não passa no ponto limite. Tem que tomar cuidado com isso. Pode ser a x igual a 1? Pode, porque a reta x igual a 1 passa no ponto 1, 1. Pode ser a reta y igual a 1? Pode, porque a reta y igual a 1 passaria aqui. Então, você tem que pegar caminhos que passam pelo ponto a qual você está calculando o limite. Perfeito? Então, bora voltar aqui no problema. Esse caso aqui, então, ó, o limite de xy tendendo a 0, 0 da função xy sobre x² mais y² sobre o caminho C1 vai dar o limite de x igual a 0 com y tendendo a 0. E aqui, olha como que vai dar. Ó, vai dar 0 vezes y sobre 0² mais y². Que dá 0, né? Por causa daquele 0 no numerador. 0, enfim. Dispensa comentários. Vamos pegar C2, qual curva? Padrão, né? Y igual a 0. Quando eu pegar a curva y igual a 0, isso aqui agora no caso é o eixo x, né? Limite de xy tendendo a 0, 0 de xy sobre x² mais y² sobre a curva C2 vai dar limite de y igual a 0, x tendendo a 0, de x vezes 0 sobre x² mais 0², que também dá 0. O que eu falei agora há pouco? Tem muito aluno que vira e fala assim, achei dois limites que o limite é 0, então eu já vi aluno escrever assim, cálculo 2, né? Que isso aqui tecnicamente é curso de cálculo 2, na maioria das universidades, né? Como os limites laterais da f de xy são iguais a 0, então o limite existe, porque são iguais. Gente, aqui não tem limite lateral, aqui tem limite por infinitas direções. Então, se você achou dois limites dando 0, isso não significa nada, porque pode existir uma terceira direção, um terceiro caminho, que o limite dá diferente, que é o caso dessa daqui, ó. Eu vou pegar agora a curva C3, né? O caminho y igual a x. Y igual a x, ó. Quais foram os caminhos que eu peguei até agora? Rascunho aqui de novo, ó. Os caminhos que o ponto 0, 0 tá aqui. Eu peguei esse caminho, e agora eu tô pegando esse caminho. Essa aqui é a y igual a 0, esse é o caminho x igual a 0, aqui deu 0, e agora eu tô pegando esse y igual a x, ó, passa no 0, 0. Se eu quisesse pegar a parábola y igual a x ao quadrado, poderia também.
Teria que fazer a conta só com ela ao invés da y igual a x. Quando eu fizer isso daqui, olha que bacana que vai dar, ó. Limite de xy tendendo a 0, 0, de xy vezes x sobre x vezes y sobre x quadrado mais y quadrado sobre o caminho C3, ele vai dar limite de y igual a x com x tendendo a 0. Pessoal, se eu estou mantendo o x tendendo a 0, eu vou substituir todo o y por x, tá? Então, aqui, ó, vai ficar, ó, todo y por x, porque o y é igual a x. Então, x vezes x sobre x quadrado mais x ao quadrado. Quanto que dá esse limite? Dá o limite de x tendendo a 0 de x ao quadrado sobre 2x ao quadrado. Corta, corta. Quanto que deu esse limite? Meio. Dá uma olhada. Esse deu meio e, por exemplo, esse daqui deu 0. Logo, não existe o limite. Bom, por que não existe o limite? Os comentários vocês já sabem, né? Porque eu achei duas curvas, por exemplo, a C3 ela já é diferente da C2. Então, já é o suficiente para a gente garantir que não existe esse limite aqui. Ok? E por fim, um último exemplo, que esse daqui, ele é muito bacana. Aliás, antes de eu fazer isso, vamos dar interpretação geométrica para esse daqui também? Vamos fazer isso aqui, ó. O que aconteceu nesse exemplo é que eu tinha essas 3 direções aqui. Essa aqui era a minha, deixa eu ver qual que era a C1 aqui. A C1 era x igual a 0, então era o eixo y. Então essa aqui era a minha curva C1, o limite deu 0. Essa aqui era a curva C2, o limite deu 0. A curva C3, o limite deu meio. Tá certo? Então, vindo por essa direção aqui, dá meio, e a outra aqui por baixo dá 0. Então, tem um problema de limite ali na função. Agora sim, vamos passar para esse último. Pessoal, esse daqui é um exemplo para mostrar para vocês que eu vou pegar infinitas retas, eu vou escrever uma forma matemática de pegar infinitas retas e garantir que sobre essas infinitas retas o limite dá o mesmo. Só que não só de retas existe o plano. E eu consigo pegar uma parábola passando pelo ponto, mesmo que eu tenha infinitas retas dando o mesmo limite, cuja parábola dá um limite diferente. Então, quer ver? Ó, já deu spoiler do exercício todo. Seja CM as famílias de caminhos. Quem vai ser o CM? CM, dois pontos, é igual a Y igual a MX. O que é Y igual a MX? Todas as retas de coeficiente angular M. Como o M aqui, todas as retas não verticais, né, gente? É importante porque a reta vertical é x igual a 0. Como o M é um número real, quando o M é 0, você tem y igual a 0, que é aquela reta que é o eixo x. Quando o M é 1, você tem essa. Quando o M é 2, 3, 4, meio, tal, então ela vai girando. Não tem como ser vertical, porque reta vertical é x igual a 0, mas o M pode ser negativo também. Beleza? Então, vamos escrever isso. Isto é, CM são todas as retas não verticais, de coeficiente angular M. Então, de coeficiente angular M, e que passam na origem, né? Por que passam na origem? Por que é importante isso? Porque justamente, de novo, o nosso ponto limite é o 0, 0, tá? Dá uma olhada. O que vai acontecer? Eu quero calcular o limite dessa minha f de xy aqui, que no caso é xy ao quadrado, sobre x quadrado mais y à quarta, que é y à quarta, cuidado agora, tá? Ó, y à quarta. Eu vou colocar ela sobre o caminho CM, beleza? Sobre o caminho CM. Então, ó, isso vai dar o limite de y igual a mx com x tendendo a 0. Ou seja, o y vai ser substituído por alguma coisa de x. Então, o x continua permanecendo indo a 0. Então, aqui vai ficar x que multiplica mx ao quadrado sobre x quadrado mais mx à quarta.
ok? Pessoal, presta atenção. Para ganhar tempo para a aula não ficar muito extensa, o que eu devo fazer aqui, ó, é passar o m ao quadrado, x ao quadrado, m à quarta, x à quarta, coloca aqui x aqui deixa o x ao cubo, coloca o x ao quadrado em evidência. Enfim, você vai abrir essas contas aqui para o vídeo não ficar muito comprido. E eu já vou colocar o resultado. Não é muita conta, não. Eu já vou colocar o resultado final que vai ficar. Vai ficar isso aqui, ó. Limite de x tendendo a zero de m ao quadrado vezes x sobre 1 mais m à quarta vezes x ao quadrado. Tá certo? Dá uma olhada. O m ele é uma constante. Vamos calcular esse limite. É uma constante porque é o coeficiente angular da reta, né? Ele é o coeficiente angular da reta, é um número real. E o limite aqui depende apenas de x. Aqui, veja bem, vai dar m ao quadrado, que divide 0, multiplica 0 sobre 1. Divide não, multiplica, né? Porque aqui o x vai a 0. E aqui, ó, x ao quadrado dá 0. 0 vezes qualquer coisa dá 0. Mais 1, então aqui deu 1. Quanto que dá esse limite? Deu 0. Ou seja, para todas as retas que passam pela origem, as infinitas retas. Ah, então eu achei um caso que tem infinitas. Não, você achou infinitas retas. Mas nem só de retas passa o ponto 0, 0. Você, como eu falei agora há pouco, tem parábola, tem raízes, enfim, tem, sei lá, tem um monte de coisa que passa pelo ponto 0, 0. Então, olha o que eu vou pegar aqui agora. Eu vou pegar a C', o caminho, chamar de C', pode chamar de C1. Aliás, eu não vou chamar de C1, porque senão aqui C1 é a curva de coeficiente angular 1, né? O caminho C' vai ser x igual a y ao quadrado, ou y ao quadrado igual a x, se assim você preferir. Que é aquela parábola com concavidade voltada para o eixo x, tá? Olha o que vai acontecer. Assim, o limite de xy tendendo a 0, 0 de xy ao quadrado sobre x quadrado mais y à quarta sobre esse caminho C', ele vai dar o quê? Ele vai dar o limite de x igual a y ao quadrado com y continuando indo a zero. Então, quer dizer que eu vou substituir o x por y ao quadrado. Então, aqui vai ficar, ó, y ao quadrado vezes y ao quadrado sobre... Aqui vai dar... Pessoal, já vou colocar direto, que vocês têm condições. X ao quadrado, como o meu x é y ao quadrado, vai ficar y ao quadrado, que dá y à quarta, mais y à quarta. Quanto que dá aqui em cima? Y à quarta. Então, esse aqui deu limite de y à quarta, aliás, com y tendendo a zero, sobre 2y à quarta. Corta, corta, quanto que deu limite? Meio. Esse limite é diferente desse. Tá certo? Então, olha como que a situação é bem legal, né? Porque, ó, a gente tem o limite na CM, todas as retas de coeficiente angular M, passando pelo 0, 0, né? Dá zero o limite. E eu tenho aqui uma representação de infinitas retas, mas ele é diferente de uma curva, em especial aqui no caso a parábola. Então, eu achei uma curva que, mesmo que esta curva tenha infinitas dando o mesmo valor, tecnicamente não é infinito mais um não, tá, gente? Porque eu só peguei apenas as infinitas retas. Eu zerei as retas mesmo, com exceção até da reta vertical. Mas eu zerei as retas de coeficiente angular M. Mas a parábola veio para quebrar tudo. Não existe o limite de xy tendendo a 0, 0, de x vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y à quarta. O que está acontecendo aqui, ó, se eu for fazer aquele desenho, é a ideia... Lógico, eu não vou conseguir fazer as infinitas, né? Mas, ó, aqui eu tenho uma, aqui eu tenho outra, aqui eu teria outra, aqui eu teria outra, aqui eu teria outra, aqui outra. E, tecnicamente, isso aqui continua, tá? Vamos pensar assim, vamos pensar desse jeito. Todas essas retas aqui, vamos chamar essa aqui de C0, porque é quando o coeficiente angular é 0. Vamos chamar essa aqui de C1, essa aqui de C2, C3, enfim, tá, gente? Só tô colocando. Todas essas curvas, o limite dá 0. Todas, tá? Todas elas, o limite dá 0. Só que eu vim aqui, ó... pessoal, C0 é essa daqui, que é como se fosse o eixo X, tá? Aqui. Eu venho aqui, ó, e peguei esta parábola, que é a parábola y ao quadrado igual a x, ou x igual a y ao quadrado. Quanto que deu o limite aqui? Que no caso essa é a C', deu meio. Pronto.
garantir que o limite não existe. Moral da história. Terminando a nossa aula, eu só quis deixar claro para vocês que não é se você achar duas direções, dois caminhos que o limite dá o mesmo, você não pode garantir que o limite existe, certo? Se você achar 3 milhões de caminhos iguais, você não pode garantir que o limite existe, porque pode ter o 3 milhões e 1, que o limite é diferente, tá certo? Então, eu ensinei a vocês a mostrar que um limite não existe. Na próxima aula, nós vamos vir com resultados que garantem a existência desse limite, e assim, não é tanta conta, mas o teorema garante a existência desses limites. Perfeito? Então, a gente nos vemos na nossa próxima aula, e já caminhando, pelo menos, para terminar a parte de limite, depois entrar em continuidade, fazer uma revisão geral. Então, grande abraço, nos vemos em breve na nossa próxima aula.